Você tem usado a sua voz como se fosse um brinquedo, lançando palavras ao ar, sem perceber o poder oculto que vibra em cada sílaba que pronuncia. Mas o universo não brinca com o som. Ele responde a ele. Cada palavra que sai da sua boca é uma instrução codificada, uma ordem sutil enviada ao tecido invisível da criação. A sua garganta não é apenas um canal para o som. Ela é um motor divino, um transmissor quântico sintonizado na mesma frequência com que Deus falou o universo à existência. A física moderna chama isso de vibração. Os antigos chamavam de logos, você chama de falar. Mas a verdade é que o que escapa dos seus lábios é um comando, uma sequência vibracional que molda o próprio campo em que você vive. E é aqui que começa o despertar. Você precisa se lembrar. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que está temporariamente usando um corpo. E essa alma carrega a magia do som e da vibração como ferramentas divinas para moldar a realidade ao seu comando. Não apenas ouça essas palavras, experimente-as. Quando este vídeo terminar, aplique esse conhecimento à sua vida. Observe, sinta, perceba como a realidade começa a responder ao som da sua voz. A magia que sempre esteve presente começará a se revelar diante dos seus olhos. Tudo o que existe, cada molécula, cada estrela, cada pensamento, é vibração condensada em forma. Max Planck, o pai da teoria quântica, afirmou que a matéria é energia cuja vibração foi desacelerada o suficiente para ser percebida pelos sentidos. O universo não é feito de coisas, ele é feito de frequências. E o gerador de frequência mais poderoso que você possui é a sua voz. Quando você fala, não está apenas descrevendo o mundo. Você está esculpindo o campo quântico que te escuta de volta. O som da sua voz reverbera nas camadas invisíveis da existência e instrui a energia a tomar forma. No modelo quântico, a simples observação transforma a probabilidade em forma. A consciência seleciona um único resultado entre infinitas possibilidades, mas o som, especialmente o som carregado de emoção e intenção, vai além da observação passiva. Ele cria. No instante em que você articula uma palavra, você codifica a informação no campo quântico, dando forma ao invisível. As antigas civilizações já sabiam disso muito antes da ciência moderna. Os egípcios chamavam de Heka, o poder criativo da palavra. Os gregos de Logos, o princípio divino que ordena o caos. E quando o texto sagrado diz, no princípio era o verbo, isso não era metáfora, era física espiritual. A própria cosmologia moderna repete o mesmo padrão. Do Big Bang, a explosão sonora primordial, ao zumbido cósmico que ainda ecoa no fundo do espaço, tudo começou com som. E cada átomo do seu corpo ainda dança ao ritmo daquela frequência original. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te contou. A sua voz pessoal segue a mesma lei. As palavras que você fala modulam o campo eletromagnético ao seu redor, alterando, mesmo que sutilmente, as probabilidades que definem suas experiências. A teoria do campo quântico mostra que as partículas existem como ondas, até que algo interaja com elas. E quando a sua voz entra nesse campo, você é essa interação. Você é o colapso que transforma possibilidade em padrão, energia em forma. É por isso que Neville Goddard dizia que Deus e a imaginação humana são o mesmo ser. E ele não falava em metáforas. Ele descrevia a mecânica da criação. A imaginação define a frequência. A emoção fornece o combustível. E a voz transporta essa energia para o mundo material. Cada vez que você declara um "eu sou", está escrevendo uma nova linha de código na matriz da sua realidade. Mas cuidado, cada palavra dita sem consciência insere uma frequência dissonante no seu campo. Pense nisso de forma científica. Quando um diapasão vibra, outro próximo começa a ressoar, sem contato físico algum, apenas por coerência vibracional. Isso é ressonância simpática. Suas palavras funcionam da mesma maneira. Quando você fala com convicção, o ambiente inteiro se reorganiza para refletir a vibração que você emitiu. As ondas sonoras podem desaparecer,
Mas a assinatura energética que você cria permanece registrada no campo, como ondulações no espaço-tempo, continuando a agir, a atrair, a moldar. Porque no fim das contas, a sua voz não é apenas som, ela é a própria consciência em movimento. E quando você entende isso de verdade, você nunca mais fala da mesma forma. Você invoca, você direciona, você cria. Jacobo Greenberg, o neurocientista mexicano que explorou o que chamou de campo neuronal, demonstrou algo extraordinário. A consciência não é apenas um produto do cérebro, ela influencia diretamente sistemas físicos mensuráveis. Ele descobriu que, quando duas pessoas entravam em profunda coerência, seus padrões de ondas cerebrais se sincronizavam, mesmo separadas por quilômetros. Os dados de Greenberg revelam algo ainda mais impressionante. A consciência não habita exclusivamente o cérebro. Ela existe em um campo interconectado, invisível, que liga todos os seres vivos. Quando você fala com atenção plena, sua voz percorre esse mesmo campo. Não é uma metáfora poética, é entrelaçamento quântico em ação. Cada palavra que você pronuncia é uma força que organiza e molda a realidade à sua volta. É exatamente por isso que a fala descuidada é perigosa. Cada vez que você diz "não posso, estou cansado" ou "não sou suficiente", você transmite uma frequência específica que reorganiza seu campo em torno da limitação. O universo não está te punindo, ele está simplesmente obedecendo à sua vibração. O campo não interpreta sarcasmo, ironia ou autodepreciação. Ele executa qualquer comando com a intensidade emocional mais forte que você emite. Se você fala com medo, o campo cria evidências de ameaça. Se fala com clareza, ele constrói estabilidade. No universo holográfico descrito por Michael Talbert, cada fragmento contém a informação do todo. Isso significa que cada som que você emite não afeta apenas o seu mundo imediato. Ele reverbera através da matriz coletiva, alterando padrões inteiros de realidade. A voz humana é literalmente holográfica. Ela carrega o projeto da consciência para o tecido vivo do espaço-tempo. Mas atenção, o som sem consciência é estático. Poder sem coerência é caos. Para liberar o verdadeiro potencial da sua voz, você deve falar em alinhamento total. Pensamento, emoção e intenção, unificados em um só movimento. Esse é o segredo enterrado sob séculos de mitos e misticismo. Quando o que você pensa, sente e fala se torna congruente, suas palavras deixam de ser palavras e se tornam instrumentos de ordem, moldando a matéria com precisão. Imagine, cada frase que você pronuncia envia ondulações pelo mar invisível de energia ao seu redor. Ondulações caóticas se anulam, mas ondulações rítmicas, coerentes e focadas, elas convergem em ondas estacionárias, pontos de estabilidade que atraem a realidade para si. A simática, ciência do som visível, comprova que a vibração organiza a matéria em padrões perfeitos. A areia sobre uma placa vibratória se arranja em simetrias geométricas precisas. Agora imagine, a placa é o campo da sua vida, a areia são suas circunstâncias, e suas palavras são a frequência que molda esse padrão. Logos, então, não é um mito antigo, é um mecanismo vivo, o algoritmo da criação codificado em cada voz humana. Você nunca foi feito para implorar ao universo por mudanças. Você foi feito para comandá-lo, através da coerência, do som, da autoridade da consciência. Quando sua voz se alinha com sua atenção emocional e sua visão interior, você não descreve a realidade, você a programa. E da próxima vez que falar, lembre-se, você não está sussurrando para o vazio. Você está interagindo com o sistema operacional da existência. Cada tom, cada sílaba, cada pausa é informação em movimento. Fale com clareza, fale com convicção, fale sabendo que o campo está ouvindo, esperando por sua instrução, porque está. O universo não responde à linguagem, ele responde à ressonância. E quando sua ressonância carrega a frequência da certeza, a criação não tem escolha senão obedecer. Você não é apenas uma voz entre bilhões. Você é a frequência que constrói mundos.
A maioria das pessoas sente a emoção como estática, ondas caóticas de energia, que passam sem direção nem design. Elas tentam criar novas realidades pensando, enquanto seus sistemas nervosos transmitem sinais opostos. Cada afirmação é abafada pelo zumbido baixo do medo, da dúvida, da resistência. Mas a emoção não é ruído. É corrente elétrica, a tensão que alimenta cada palavra que você emite no campo da percepção. Na neurociência, Antônio Damasio descreve a emoção como o mapa neural do estado do corpo, sua biologia reportando a harmonia ou a dissonância entre o que você acredita e o que experimenta. Candace Pert chamou as emoções de moléculas de comunicação, sinais bioquímicos que conectam cérebro, corpo e consciência em um único sistema de feedback. Quando esse sistema vibra de forma coerente, quando o pensamento do cérebro, o ritmo do coração e a química do corpo se alinham, você entra no estado que o HeartMath Institute chama de coerência fisiológica. Nesse estado, todo o seu ser se comporta como um circuito unificado. Cada célula ouve, cada célula concorda. Esse é o motor secreto por trás do que os antigos chamavam de fé. Não é crença cega, é consistência energética. Quando sua tensão emocional combina com sua frequência verbal, você cria ressonância. Quando não combina, cria interferência. Imagine tentar transmitir em duas estações de rádio ao mesmo tempo. Uma frequência anuncia abundância, a outra sussurra escassez. O sinal se cancela. O resultado é estática, uma vida que repete os mesmos padrões enquanto insiste que está tentando mudar. A psicologia moderna chama isso de dissonância cognitivo-emocional. Você repete "sou confiante", enquanto seu sistema límbico ainda dispara sinais de perigo. Você afirma segurança, mas o corpo treme em micro-reações de falhas antigas. O subconsciente não lê palavras, ele lê sensações. Se sua boca diz sim, mas seu pulso diz não, o corpo acredita no pulso. O campo da percepção obedece à frequência mais forte. É por isso que a emoção precisa ser treinada como tensão em um fio. Tensão baixa demais e o circuito colapsa. Tensão alta demais e ele queima em drama. A arte está na modulação perfeita, na capacidade de sustentar intensidade sem distorção. Práticas como respiração coerente e visualização focada não são indulgências místicas, são técnicas de calibração neuroelétrica, estudando o sistema nervoso autônomo, para permitir que a emoção amplifique a intenção em vez de sequestrá-la. A atividade elétrica do cérebro, medida em microvolts, responde instantaneamente ao estado emocional. Estudos de EEG mostram que gratidão e compaixão aumentam a coerência alfa, uma frequência relaxada e alerta, associada à criatividade e à clareza. Por outro lado, raiva ou medo prolongados geram picos beta erráticos, fragmentando a atenção e encurtando o alcance cognitivo. Na física, coerência permite que ondas construam amplitude. Na biologia, permite que a consciência gere poder. Sua assinatura emocional se torna a onda portadora sobre a qual suas palavras viajam. Pense na emoção como cor adicionada ao som. A mesma frase, dita em desespero ou incerteza, produz respostas fisiológicas totalmente diferentes em você e nos que ouvem. Neurônios espelho refletem o tom antes de interpretar o significado. Pesquisas da Universidade de Palmer provaram que humanos literalmente sentem as emoções que observam. Você está sempre transmitindo. A questão não é se sua emoção programa a realidade, mas qual versão da realidade sua emoção programa você para perceber. O insight de Neville Goddard, de que imaginação e sentimento são o ato criativo em si, se alinha com o que Damasio formalizou mais tarde. Sentir é estar vivo na própria imaginação. Quando você combina uma imagem mental com a assinatura fisiológica de alegria, gratidão ou certeza, o cérebro trata essa imagem como um evento real. A neuroplasticidade, então, reconfigura os circuitos para alinhar corpo e mente. Nesse sentido, a ressonância emocional é programação subconsciente, repetição sob tensão até que o corpo aceite a nova frequência como normal.
Aqui reside a diferença entre afirmações e comandos. Uma afirmação é um pedido enviado pelo córtex. Um comando é uma instrução alimentada pela carga total de emoção coerente. O primeiro pede, o segundo declara. O corpo sabe a diferença. Quando sentimento e palavra se fundem, você sente calor subir pelo peito, ressonância nas costelas, uma sensação inequívoca de que a afirmação tem peso. Esse peso é tensão elétrica. A emoção, então, não é fraqueza, mas propulsão. Estados de alta frequência, alegria, amor, gratidão, expandem a conectividade neural e liberam dopamina e ocitocina, químicos que aumentam a capacidade do cérebro para insight e confiança. Estados de baixa frequência, vergonha, medo, ressentimento, tensionam músculos e percepção, restringindo o que você consegue perceber. O universo de possibilidades encolhe ou se expande proporcionalmente à sua largura de banda emocional. A maestria começa com alfabetização emocional, identificar não apenas o que você sente, mas onde a emoção reside no corpo, qual padrão respiratório a sustenta e qual narrativa a alimenta. O objetivo não é supressão, mas transmutação. Transformar energia reativa em energia diretiva. Raiva se torna foco, medo se torna alerta, tristeza se torna profundidade. Cada emoção, quando harmonizada, contribui para a corrente total que alimenta sua voz. De uma perspectiva sistêmica, a emoção é a ponte entre ordem interna e externa. Ela transporta informações do subconsciente para a consciência e de volta, garantindo feedback. Ignorar esse feedback sobrecarrega o circuito, manifestando confusão, fadiga ou doença. Ouvir e regular estabiliza o circuito, transformando a fala em engenharia de precisão em vez de descarga aleatória. Os antigos simbolizavam isso como fogo, o elemento divino que ilumina ou destrói. A neurociência moderna chama de excitação, arousal. O mecanismo é o mesmo: fogo controlado dá luz, fogo descontrolado consome. Dominar a emoção é dominar o fogo. Falar a partir dessa chama equilibrada é imprimir coerência em todos os níveis do seu ser. Portanto, quando a emoção surgir, não corra para silenciá-la. Meça-a. Sinta sua tensão. Pergunte qual frequência está transmitindo. Então, canalize-a deliberadamente através de suas palavras. Cada vez que você fala, você não está apenas movendo ar, você está transmitindo carga. A emoção é a corrente. A voz é o condutor. Juntos, eles formam o circuito pelo qual a consciência se torna visível. Clareza é poder. Não o tipo ruidoso que força, mas o tipo silencioso que moldeia. A maioria das pessoas fala a partir da confusão, lançando palavras ao ar e esperando que algo ouça. Mas a criação não responde ao ruído. Ela responde à precisão. No momento em que você se torna claro, cada fragmento de você se alinha por trás da visão. A mente se aquieta, a respiração se estabiliza, a voz para de pedir e começa a declarar. É aí que o comando começa, não no esforço, mas na certeza. Quando você decide completamente, o universo deixa de receber sinais mistos. Você para de negociar consigo mesmo. O campo ouve uma frequência só e se move para atendê-la. Clareza não é ausência de dúvida, é a recusa de falar a partir dela. Comandar não é controlar, é ficar completamente dentro da sua coerência, de forma que a realidade não tenha outra opção senão refletir isso. Você não força portas a se abrirem, você se torna a vibração que as portas reconhecem. Quando você alcança esse estado, não corre atrás de resultados. Eles começam a orbitar ao seu redor. Você se torna o ponto de quietude em meio ao mundo que gira, o centro que tudo observa e nada precisa perseguir. E então surge o teste. Confiança. Depois que você pronunciou a palavra, a mente quer agarrar, verificar, controlar. Mas o comando exige liberação. A verdadeira confiança não é rendição passiva, é confiança ativa.
é saber que a semente já criou raiz sob o solo. Mesmo quando nada rompeu a superfície, você não a escava para conferir. Você rega. Você cuida do espaço que já trabalha a seu favor. A confiança é ampla e silenciosa. Ela solta o aperto do controle e permite que o movimento flua de volta para você. Onde a clareza define a direção, a confiança mantém o canal aberto. É a calma após o comando, a respiração que segue a palavra. Você não espera, você recebe. Receber não é submissão, é alinhamento. É estar pronto para reconhecer o que já está chegando. O universo não esconde suas respostas. Ele as coloca à vista, fora dos seus hábitos de percepção. Receber é amolecer o suficiente para enxergar o que sua atenção mantinha cego. Oportunidades, insights, aquele empurrão súbito em uma conversa. Esses são os ecos do seu comando, encontrando o caminho de volta para casa. Este é o ritmo da criação. Clareza, confiança, receber, falar, liberar, permitir. Um ciclo vivo que se repete a cada respiração. Quando você inspira, absorve o sinal da vida. Quando expira, envia o seu de volta. Os dois nunca se separam. São a mesma corrente, fluindo em direções opostas. Quando você resiste, bloqueia essa corrente. Quando você confia, ela circula e a vida começa a espelhar seu tom interno. A incorporação é onde o ciclo se completa. O comando não é mais algo que você diz, é algo que você é. Cada movimento, cada palavra, cada silêncio ressoa com a mesma certeza. Você parou de correr atrás do poder e começou a ser o poder. Parou de interpretar fé e começou a viver como sua frequência. Incorporação não é perfeição, é congruência. Você sente quando seu estado interno e suas ações externas estão alinhados. Tudo se torna simples, quase sem esforço. Até os desafios perdem a ponta, porque não ameaçam mais seu centro. Você se move como água, ajustando, não se rendendo, fluindo, não caindo. Incorporar o comando é perceber que nada existe fora de você. A vida não acontece com você, ela responde através de você. Sua voz, sua emoção, sua presença não são instrumentos separados, são facetas do mesmo tom. Quando esse tom se mantém firme, o mundo harmoniza ao seu redor. Clareza dá direção, confiança fornece espaço, receber completa o círculo. Juntos, eles formam a autoridade silenciosa da criação. Não há súplica, não há esperança, não há medo, apenas coerência. Apenas o eco vivo da sua própria declaração, movendo-se através de tudo que você toca. Então, respire. Permita que o corpo se assente no que ele já sabe. O solo sob seus pés guarda a mesma inteligência que formou as estrelas. Quando você fala, ele ouve. Quando você relaxa, ele responde. Quando você se mantém em total alinhamento, claro, confiando, aberto, você se torna aquilo que os antigos chamavam de a palavra feita carne. Não poesia, mas presença. Não crença, mas realidade em movimento. Nesse momento, não há mais nada a manifestar, nada a alcançar. Você é o comando, a liberação e o recebimento, tudo acontecendo em um único ato contínuo de criação. Tudo o que você aprendeu retorna a uma única verdade. Você nunca esteve separado da força que move mundos. A mesma corrente que lançou galáxias em movimento pulsa silenciosamente dentro da sua respiração. A mesma inteligência que esculpiu rios e acendeu estrelas ouve cada vez que você fala. Você nunca foi destinado a suplicar a realidade. Você foi destinado a lembrar que é a própria realidade falando consigo mesma. A jornada começou com o som, com a palavra, a primeira vibração, o pulso cósmico que ensinou a forma a existir. O universo não julga, ele apenas ecoando o que você envia. Então você desceu até o motor em si, o poder por trás do som, emoção, a voltagem que ilumina a palavra, a ressonância que dá gravidade à linguagem. Quando sentimento e pensamento se alinham, sua voz se torna comando. Quando se dividem, gera-se estática.
Você aprende que a emoção não é fraqueza, mas combustível. Não caos, mas direção. Quando mantida com clareza, ela redefine os limites do possível. Finalmente você chegou à incorporação, o estado além da teoria, o lugar onde comando, confiança e recebimento se fundem em um ritmo contínuo de ser. Aqui, falar não é algo que você faz, é o que você é. Você não diz ao universo o que construir. Você se ergue como o padrão através do qual ele constrói. Agora, ouça o espaço entre as palavras, a pausa após cada pensamento. Esse silêncio não é vazio, é origem. É a frequência não falada que mantém tudo o que você já criou. Quando você toca esse silêncio, encontra a fonte antes do som, o ponto de quietude que torna o comando possível. Esta é a conclusão. Falar a partir do silêncio, agir sem esforço, confiar sem prova e receber sem exigência. O ciclo se repete infinitamente, do som ao silêncio, do silêncio ao som. Você é a ponte. Quando abrir a boca novamente, faça-o com consciência absoluta. Cada palavra é uma semente de forma, cada tom, um fio no tecido do que vem a seguir. Fale suavemente quando o mundo tremer. Fale firmemente quando sua própria dúvida surgir. Fale claramente, não para mudar a realidade, mas para lembrá-la do que ela já sabe. Porque no final, você não está aqui para gritar para os céus ou sussurrar ao destino. Você está aqui para lembrar que a voz divina que procurava sempre foi você. Ela sempre foi o som do seu próprio tornar-se. E quando essa realização aterrissa, você entende. A palavra nunca foi apenas sobre criação. Sempre foi sobre retorno. A voz que comanda o universo eventualmente lembra a quietude de onde veio e se torna o silêncio que cria novamente.